Graça e paz, irmãos. Estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Estamos diretamente do canal da IEJN e eu gostaria de pedir que você já curtisse esse vídeo, já compartilhasse com alguém. E hoje eu vou trazer uma palavra poderosa aqui, estarei compartilhando com todos vocês. Eu quero fazer uma pergunta antes de começar. Se você já teve uma experiência com Deus que marcou a sua vida. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu passei por uma situação onde eu tive essa experiência que marcou a minha vida. E eu faço a mesma pergunta para você. Se você já teve uma experiência assim. E eu quero compartilhar com vocês 4 princípios que Deus ama e tem um plano na sua vida. O primeiro que eu quero falar é sobre o amor de Deus. Que a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente precisa entender que plano que Deus tem para a minha e para a sua vida. Por isso eu fiz essa pergunta, se você já teve essa experiência, porque muitas vezes a gente quer se chegar diante de Deus, mas a gente só escuta, só ouve falar de Deus, mas a gente nunca teve uma experiência real e verdadeira com Deus. Algo que realmente marcasse, deixasse a nossa vida impactada diante da presença do Senhor. Então, hoje eu quero convidar você a ter essa experiência que vai marcar a sua vida. Você vivenciar algo real na presença de Deus. Porque muitas vezes só de ouvir falar, né, a gente fica meio vago nessa trajetória. Eu ouvi o fulano falar de Deus, eu ouvi que lá o outro ciclano foi curado, mas e você? Já vivenciou, já teve essa experiência realmente com Deus? Então você precisa entender que desde o início Deus já começou a amar você, Ele já entregou algo ao teu favor. Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, uma vida completa e com propósito. Qual é o teu propósito hoje? Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito que tu tem com a tua família? Com você mesmo? Qual que é esse propósito? Você sabe responder para você mesmo? Entenda uma coisa, que todos nós estávamos separados de Deus. Quando entrou o pecado no mundo, ele acabou nos separando de Deus. E o plano que Deus usou para que eu e você pudéssemos voltar a ter essa experiência, essa intimidade com o Senhor, foi através do seu Filho. Por isso que a palavra, quando eu comecei compartilhando com vocês, ela falou que Deus entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, se você crê, você vai ter essa experiência com o Senhor. Então o pecado nos separou de Deus. A palavra diz que havia um abismo entre nós e Deus. Mas a partir desse ato de amor, de entregar o seu Filho, a cruz nos uniu novamente. Olha que poderoso, que tremendo isso. Quando a gente tem essa revelação plena, esse conhecimento de que realmente, através de um ato de sacrifício, nós hoje temos acesso novamente ao Senhor, você começa a entender totalmente diferente. Você não passa simplesmente a ouvir, mas você começa a enxergar com os teus próprios olhos tudo aquilo que Deus tem realmente para mim e para você. Terceiro princípio, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então entenda, ele morreu em nosso lugar, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho de quando eu participei de um evento onde aquela primeira vez me marcou a minha vida. Eu estava num retiro e foi bem no início da minha conversão, da minha família, da minha casa.
E eu fui para aquele retiro como se eu me senti como se eu tivesse caído de paraquedas naquele lugar, porque eu só tinha ouvido falar de Deus, mas eu nunca tive uma experiência com Deus. E naquele dia eu fiquei impactado porque realmente eu ouvi a voz de Deus, eu entendi como que eu poderia me aproximar do Senhor, como que eu poderia ouvir a voz dele, como que eu poderia ter uma experiência com o Senhor. E foi algo tão simples, mas eu saí dali com a minha vida impactada, porque foi no momento onde nós fomos para o almoço e eu me lembro que eu abri aqueles bancos colegiais, que tem 4 bancos juntos. Quando eu abri aquele banco, eu sem olhar, eu só sentei nele. E quando eu sentei, eu senti que eu sentei em algo que umedeceu a minha calça. E quando eu me levantei, assim que eu coloquei a mão na calça, aquilo ali grudou a minha mão. E aí eu olhei para o banco, tinha virado, não sei se foi um suco ou um refrigerante ali, e aquele negócio ficou uma gosma açucarada assim. E ali eu tive uma experiência em algo tão simples, que Deus falou assim: antes de tu fazer qualquer coisa, você precisa olhar para mim. Olha que tremendo que foi. Algo tão simples, mas foi o primeiro momento que ficou marcado a minha vida, que eu tive uma experiência, que eu escutei a voz do Senhor. Então, você tem buscado escutar a voz do Senhor? Você tem buscado ter experiências com o Senhor? Então é no simples, é no dia a dia que Deus vai falar com você. Ele vai usar pessoas, vai usar animais, vai usar estratégias do dia a dia, pode ser até mesmo no teu trabalho, na tua família, meios para poder ouvir a palavra dele, ter experiência com ele. Então, se você começar a entender qual o processo do propósito que Deus tem na sua vida, você vai começar a olhar as coisas de uma maneira totalmente diferente. E hoje eu comentei isso com um amigo meu, né? Quando Deus começa a falar com a gente, e muitas vezes na correria do dia a dia, a gente não observa os detalhes que Deus está mostrando. E eu falei para um amigo meu, comentando com ele, dizendo assim, ó, a gente muitas vezes na correria a gente não percebe, porque Deus faz a parte dele, porque a parte dele já está declarada. É só tu abrir a Bíblia e começar a ler, tu vai ver as promessas, os princípios, né? Só de promessas são mais de 8.000 que Deus já liberou para você, para tua família. E aí tu vê que a parte dele já foi feita. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. É busca, é entrega, é dedicação. Essa é a nossa parte. E aí eu comentei para o meu amigo, Deus dá a árvore para nós, mas a nossa parte nós precisamos fazer, que da árvore tu vai fazer o banco e a mesa, para te poder sentar e para te poder ter a mesa para poder ceiar. Então essa parte nossa Deus jamais vai fazer. Você precisa fazer a sua parte. Então em todo o tempo Deus está se comunicando com nós. E a partir do momento em que houve esse fato, onde a palavra do Senhor é relatada, que Ele entregou o seu Filho, ali a palavra diz que o véu se rasgou novamente e através de Jesus hoje nós temos o acesso ao Pai. Eu e você temos esse acesso. Olha que tremendo isso. E o quarto princípio, precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Contudo, aos que receberam e aos que creem em seu nome, Deus lhe dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando eu e você reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos Ele na nossa vida, a partir desse momento, o Senhor reconhece nós como filhos do Deus Altíssimo. E aí tu vai me perguntar, mas pastor Veraldo, eu já não sou filho? Eu vou dizer para ti, não, nós somos criaturas, nós somos apenas criados de Deus, mas a partir do momento em que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu me torno filho, e filho tem total acesso ao Pai, o filho tem liberdade de poder chegar na presença do Pai, o filho pode pedir, o filho pode chorar,
O Filho pode todas as coisas. Entenda uma coisa, você tem uma herança de Deus na tua vida. E quando você tem esse entendimento, você começa a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. A paz que excede a todo entendimento, o amor. Você começa a desfrutar de algo que o dinheiro não compra e daquilo que coisas fúteis dessa terra querem nos proporcionar, mas é algo que realmente só vem da parte do Senhor. Isso vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, quando você começa a reconhecer tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Pega essa palavra aí, coloca ela no teu coração e crê que o Senhor está contigo. Recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele é o único acesso ao Pai, não tem outro. A palavra fala, não tem outra forma de chegar no Senhor, a não ser por meio dele. Todo sacrifício, todo plano de salvação é Jesus Cristo, não tem outro caminho. E eu quero orar por você agora, pela sua casa, pela sua família, e que você possa realmente ter uma experiência sobrenatural que marque a sua vida, assim como marcou a minha vida. E quando a gente começa a caminhar, a trilhar esse caminho com Deus, eu vou dizer uma coisa, você não vai ter apenas uma experiência. Você vai começar a ter experiências dia após dia. Você vai começar a ter várias experiências com o Senhor. E isso é sobrenatural. Por quê? Porque vai marcar a tua vida, vai marcar a tua história, vai marcar o teu dia. E a experiência ela pode ser também através de um sonho, através de uma pessoa que vai conversar contigo, alguém que vai te entregar uma palavra, alguém que vai falar algo para você, as portas que irão se abrir que você tanto esperava e não conseguia. Então são vários fatores que possam acontecer onde vai marcar uma experiência com o Senhor. Amém? Fecha teus olhos aí onde você está, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, e eu quero orar e abençoar a tua vida nesse momento agora. Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de podermos estarmos aqui, Senhor, conectados com a mesma fé, com o mesmo Espírito, Pai, junto com esse meu irmão, com essa minha irmã, que está do outro lado, Senhor, dessa tela aqui, Pai, que ela possa, Senhor, ser tocada pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua presença, Senhor. E eu quero declarar, Pai, que essa pessoa possa ter uma experiência sobrenatural, que venha marcar a vida dela, Pai, que venha marcar, Senhor, o andar dela, o caminhar dela, Pai, que venha, Senhor, ser algo sobrenatural que venha do Teu trono, uma experiência, Senhor. Assim como um dia eu tive essa experiência, Pai, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa, Pai, que ela possa ter essa experiência com o Senhor, ó Deus. Por isso nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aquelas pessoas que estão à nossa volta, Pai. E eu desde já eu repreendo toda ação maligna, todo principado, toda potestade, toda seta, todo bloqueio na mente que possa limitar essa pessoa ou que possa acusar ela e que ela possa se sentir incapaz de viver algo sobrenatural com o Senhor. Eu repreendo agora toda ação maligna em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal agora. E eu profetizo bênçãos do Senhor, Pai. Eu declaro um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo sobrenatural, Pai. Assim eu oro abençoando e declarando paz, saúde e prosperidade em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Pega essa palavra e crava ela no teu coração assim e fala para o Senhor: Senhor, eu quero uma experiência sobrenatural contigo. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.